Alô, pessoal, quem está falando aqui é Bauchita e eu quero trazer um recado para você que é mulher. Se você é vítima de violência, não fique calada. Disque 190 para chamar a polícia militar e disque 180 para denunciar. Foi. Eu acho que será que ele tá de Eu fiquei sabendo que apareceu Ela tem o que falar. Olá, eu sou a Laura Lima, jornalista da Assessoria de Comunicação Integrada do MPMG. E está começando mais um episódio do podcast Ela Tem o que Falar. Este é um espaço de informação, reflexão e diálogo sobre os direitos das mulheres e os caminhos para uma sociedade mais justa e segura para todas nós. Eu sou Denise Guerzoni, promotora de justiça e coordenadora do CalVD do Ministério Público de Minas. E hoje vamos falar sobre uma iniciativa inovadora do MPMG no enfrentamento à violência doméstica, que é o projeto Equidade de Gênero Homens em Perspectiva. E para essa conversa, a gente recebe aqui a gerente do projeto, Sandra Maria Hudson Flores. Ela é psicóloga e assessora do CalVD, aqui do MPMG, que a partir da construção dessa iniciativa, que foi idealizada pela doutora Denise, está atuando na implementação dela. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigada, é uma alegria imensa estar aqui falando sobre esse tema tão importante para o enfrentamento à violência contra as mulheres. É um prazer ter você aqui, querida Sandra, para que a gente possa falar sobre esse projeto, para o qual pedimos apoio da sua área técnica, que é a área técnica da psicologia, para que pudéssemos estruturar uma estratégia para trazer os homens que são autores de violência contra as mulheres para a necessária responsabilização. Porque quando falamos em enfrentamento à violência doméstica, o foco está na proteção das vítimas, o que é essencial e contemporâneo. Mas, em outra frente, o Ministério Público de Minas trabalha com vigor na responsabilização e punição dos autores de violência contra elas. Então, hoje aqui vamos explicar o que o projeto propõe. Além disso, que são os grupos reflexivos responsabilizantes para homens autores de violência. Vamos fomentar e consolidar os grupos para que haja responsabilização, prevenção da reincidência e promoção de relações mais igualitárias. Sandra, conta pra gente o que se pretende com esses grupos reflexivos ou o que se espera que eles produzam em homens que são formados nessa cultura da violência e do desprezo pela mulher. Bom, eu acho que o principal foco dos grupos reflexivos é a reflexão. A gente precisa de trabalhar um aspecto reflexivo com esses homens, introduzindo ali a pergunta a esses homens sobre o que é ser homem, qual o papel que esse homem exerce na nossa sociedade e questionando estereótipos, questionando ali questões culturais, estruturais que são colocadas na nossa sociedade ao longo de todos esses anos. A gente precisa ali de convidar e convocar esses homens a um processo reflexivo sobre esse processo de construção da masculinidade, que hoje a gente vê, inclusive com grupos aí masculinistas, né, se a gente puder usar essa palavra, um conservadorismo, um comportamento ali dos homens mais atrelados a questões machistas, patriarcais, e isso está diretamente relacionado à prática de violências. Quem são as pessoas que mais marcaram a vida de vocês? Vocês já pararam para pensar no que seguem reproduzindo daquilo que te transmitiram? Então, a gente precisa de convidá-los a olhar para esses comportamentos e, ainda mais, convidar esses homens a entender como que essa cultura os impacta enquanto homens. E aí eu gostaria, inclusive, de trazer um dado. O Atlas da Violência de 2025 traz que 94% das vítimas de assassinato são homens, entre 15 e 29 anos. Então, essa cultura ela também prejudica aos próprios homens. As grandes vítimas são as mulheres, mas também os próprios homens. Um homem foi condenado a mais de 24 anos de prisão por crimes sexuais contra crianças em Congonhas do Norte. Um homem foi condenado a 27 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de pornografia infantil cometidos contra os próprios filhos em Mesquita, no Vale do Rio Doce. A casa das vítimas durante a madrugada, após o término do relacionamento com a ex-companheira. Ele atacou a ex-sogra com golpes de facão no pescoço e, em seguida, feriu a ex-cunhada da mesma forma. A ex-companheira também foi atingida, mas conseguiu sobreviver ao se fingir de morta.
As maiores vítimas são as mulheres, nesse recorte em que um número estratosférico de mulheres morre por homens, né, em contexto de violência doméstica e familiar. Não obstante, haja esse número expressivo com relação aos homens, a violência contra a mulher ela é alarmante e desafia, de fato, uma intervenção assertiva e vigorosa. E por quê? Os dados mostram que a violência contra a mulher ainda é um grave problema persistente, né? E com o aumento que se vê hoje da misoginia em rede ou fora dela e da violência contra as mulheres, nós enfrentamos dados ainda muito desafiadores, Laura, porque temos aqui ainda para 2024 e 2025, num quadro comparativo, em 2025 tivemos 3.702 feminicídios tentados no Brasil, 1.470 feminicídios consumados também em território nacional. E como que isso repercute em Minas? Minas nós tivemos 170 consumados e 209 tentados. A gente tem aí um aumento, né, na curva com relação aos consumados, mas temos uma diminuição, ainda que discreta, de 15% de descida com relação aos tentados. Mas com a média diária gravitando em torno de 500 casos dia, ainda é preciso que se pense, para além do trabalho com as vítimas, o trabalho que envolva uma outra estratégia. E a estratégia agora é o enfrentamento da violência, fazendo esse recorte, né, com o trabalho de masculinidades, não deixando de lado essa criminalização da violência, mas compreendendo que os grupos, eles não vêm em forma de rede de apoio, mas eles vêm em forma de rede de responsabilização, para que, a partir dessa reflexão trazida, né, pela nossa querida Sandra, eles promovam uma mudança de cultura e que eles possam, então, efetivamente compreender onde estão e participarem da solução do problema. Sandra, há alguma evidência, estudos que mostrem a eficácia desses grupos reflexivos para esses homens autores de violência contra a mulher? Sim, quando se observa as práticas dos grupos reflexivos, inclusive a nível Brasil, a gente tem pesquisas que mostram níveis de reincidência entre 4%, em média, de homens autores de violência que passaram por esses grupos e voltaram a cometer violência, né? E isso se dá de forma completamente diferente quando se olha para outros índices de reincidência, quando, por exemplo, há apenas a medida protetiva ou há apenas um processo de penalização. Então, o processo reflexivo ele tem um grande índice de evitar a reincidência, porque, de fato, convoca esse homem para entender que ele é um vetor desse problema. Como vocês lidam com a raiva e a frustração? E com a tristeza? A gente tem iniciativas já voltadas para isso aqui no Brasil ou só fora do país? Temos muitas iniciativas, ainda que poucas comparado com o tamanho do nosso país, mas existem muitos grupos de homens que funcionam ao longo do território brasileiro. Em Minas Gerais, a gente tem alguns grupos que funcionam aí ao longo de todo o território e, inclusive, a ideia do projeto é fomentar ainda mais grupos reflexivos. Doutora Denise, do ponto de vista legal, isso faz sentido, né? A abordagem deve ser essa mesmo? Sim, Laura, do ponto de vista legal, essa abordagem ela já está consolidada e prevista na legislação brasileira, inclusive em tratados internacionais, né? Esse projeto ele dialoga diretamente com a Lei da Maria da Penha. E por quê? A base legal que fundamenta a nossa iniciativa, porque a nossa iniciativa não é intuitiva nem subjetiva, ela decorre, claro, de uma escolha institucional, mas também de um comando legal. Primeiramente, nós temos como base legal a própria Lei Maria da Penha, né, que ela autoriza expressamente o encaminhamento de agressores para programas de reeducação e responsabilização. Esse encaminhamento, ele vem em sede de medida protetiva. Por ordem judicial, o juiz encaminha aquele agressor para programa de reeducação e responsabilização. Isso tem lugar em artigo de lei, por exemplo, o artigo 22. Para além disso, esse artigo, essa disposição legal, permite ao juiz a determinação de comparecimento a esses programas. E
Esses programas precisam estar inseridos em grupos. Quais grupos? Os reflexivos responsabilizantes. Para além disso, também dentro da Lei Maria da Penha, existe a previsão de criação de centros de educação e de reabilitação para os agressores. Então, são estruturas que estão colocadas, montadas, com sólida estrutura legal para que eles aconteçam. Então, na verdade, trata-se de uma base estrutural de política pública e o Ministério Público está legitimado, por certo, nessa atuação, na cobrança e na implementação desses serviços. Não por acaso foi lançado o roteiro destinado ao fomento e à implementação desses grupos pelos promotores de justiça em todo o território mineiro. E ainda, Laura, dentro da Lei Maria da Penha, o juiz pode determinar também o comparecimento obrigatório a esses programas de recuperação, porque não é uma faculdade o comparecimento ao grupo, ele é uma ordem judicial de encaminhamento e, como tal, ele desafia sanção, inclusive, se for descumprido, porque, em tese, a uma medida protetiva descumprida, cabe até, se for o caso, o decreto de uma prisão cautelar. Para além, você perguntava de outras normativas da Lei Maria da Penha, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que já consolidou também o entendimento de que os grupos reflexivos são um instrumento essencial na prevenção da reincidência. Aquilo que a psicóloga Sandra coloca, a reincidência de fato é mínima após a frequência efetiva a esses grupos. Nós temos também, a nível de CNJ, a recomendação 124 de 2022, que prevê diversas orientações aos tribunais. E eu posso listar 3, assim, para que a gente possa explicitar isso para o nosso público. A recomendação do CNJ 124/22, ela orienta o tribunal a implementar programas de responsabilização e reeducação de autores de violência doméstica. Ele também orienta a adoção de metodologias baseadas em evidências e a promover uma atuação interinstitucional, por exemplo, Judiciário, Ministério Público, Executivo, universidades, de maneira que há o entendimento de que essa recomendação consolida os grupos como política pública obrigatória na prática judicial contemporânea. Na prática, como é que funcionam esses grupos reflexivos, Sandra? O que acontece nesses encontros, nessas reuniões? Tem uma metodologia para se trabalhar isso? Sim, a ideia é que esses encontros aconteçam de forma sequenciada. Sugere-se em torno de 10 a 12 encontros, para que esses homens possam criar ali também um ambiente de vínculo e possibilite essa reflexão ao longo deste tempo. É muito comum que os homens cheguem com uma certa resistência de estar ali naquele ambiente, mas ao longo do processo reflexivo eles vão entendendo a razão de ser, de estar ali, e possibilita então essa reflexão sobre as temáticas que a gente tem a serem trabalhadas ali naquele espaço. É muito importante que se tenha uma condução por facilitadores que sejam idealmente mistas, então mulheres e homens conduzindo esse grupo, para que aquela figura feminina também possibilite ali uma reflexão desses homens, de ouvir ali uma mulher. A gente tem a questão do trabalho com temáticas que são primordiais, que é a questão do machismo, do patriarcado, da masculinidade como, né, uma masculinidade viril ali. O que seria isso? A questão da própria misoginia também. O que vocês entendem como sendo o papel de vocês na sua casa e na sociedade? Esse papel tem dado certo? E será que tá bom dessa forma para as pessoas que convivem com você? Então, promovendo ali a autorresponsabilização desses homens sobre todos esses temas e a reflexão sobre esse contexto de violência. Trabalhando também a questão das relações interpessoais, das relações familiares, convidando esses homens para este olhar. Você falou aí uma coisa que me deixou curiosa, né? Da importância da presença de uma mulher nesses grupos, pelo menos na intermediação. Os homens agem de forma diferente quando eles estão só entre homens. No que falam, nas condutas, nos olhares. Como é que isso é trabalhado nesses grupos? É um grande desafio a presença de uma mulher na condução de um grupo reflexivo. A grande maioria dos grupos são feitos por facilitadores homens, mas existe uma discussão, né, assim, da importância de incluir essas mulheres para que isso seja trabalhado ali também nesta relação entre esses homens e a mulher presente na facilitação. Para a mulher é um desafio muito grande, porque muitas vezes elas são violentadas ali no ambiente do grupo, né, por falas, gestos, mas isso com uma condução técnica, com uma condução ali ancorada nas teorias feministas, nas teorias de gênero, é possível fazer esse trabalho.
E o trabalho é feito por psicólogos? Não sempre, tá? O trabalho da condução de grupos reflexivos, ele pode ser feito por uma equipe multiprofissional. Então, podem ser psicólogas, mas assistentes sociais, profissionais do direito, inclusive, desde que tenha-se uma qualificação base sobre questões de gênero, sobre a questão cultural e o entendimento sobre metodologia de grupos reflexivos, porque a gente precisa de que sejam grupos reflexivos e não apenas palestras ou dinâmicas. Doutora Denise, sua ideia de que sejam formados como esses grupos? A formação que a gente coloca, né, uma dupla, um homem e uma mulher, também é muito importante, porque muito se fala, vamos para o crime de feminicídio, vou fazer um link com o crime de feminicídio. Nós temos o crime de feminicídio, aquele que deriva de uma relação doméstica, mas temos também aquele que deriva do menosprezo e da discriminação, né? Então, para além da violência de gênero, a gente tem a discriminação de gênero. E ter uma mulher no comando, na organização, ainda que na facilitação do grupo, traz esse momento reflexivo. Tivemos há pouco tempo, no ano passado, em São Paulo, um feminicídio de 2 mulheres que foram mortas no interior de São Paulo por aquele que não aceitava ser chefiado por 2 mulheres em claro episódio de discriminação de gênero. Vamos pensar juntos sobre formas de lidar com as emoções que não geram danos nem para vocês, nem para outras pessoas? Então, é importante essa facilitação também por mulheres para fazer compreender que, na dinâmica de facilitação, orientação e mediação, também é um lugar de uma mulher e não só um lugar de um homem. Feita essa consideração com relação ao link da outra pergunta, a grande verdade é que nós temos ainda, em território nacional, uma desigualdade nessa oferta de políticas públicas entre as regiões. Não por acaso nós tivemos aquela pesquisa última dos retratos do feminicídio, onde trouxe que nos municípios com até 100 mil habitantes, a grande maioria da ocorrência dos crimes de feminicídio. E qual que é o link entre uma coisa e outra? Onde a política pública ainda não chegou nos menores municípios, onde os serviços ainda não estão especializados. Por exemplo, na capital nós temos Belo Horizonte, nós temos na aba da assistência social, temos centro de referência especializado de atendimento à mulher, um CREAM. No município pequeno, médio porte, a gente desce para o CREAS, no menorzinho para o CRAS. Então, são vulnerabilidades todas sendo atendidas, mas de forma generalista ou especializada. Quanto mais se especializa o equipamento de proteção, mais alto é o índice de proteção. Então, esse desafio que nós temos de levar para o interior, para todo e qualquer município, uma proteção simétrica dos grandes centros urbanos para a área rural e para o interior, também reside na implementação dos grupos, porque o projeto ele pretende ampliar e interiorizar esses grupos. Nós fizemos, enquanto Ministério Público, um edital de chamamento aos colegas promotores de justiça que se interessassem em compor esse piloto para que nós fizéssemos uma primeira experiência. Abrimos um edital para 10 comarcas. Tivemos interessados para além desse número. Então, nós desenhamos um critério objetivo na eleição dessa comarca que foi contemplada pelo plano piloto. Não aquele que atendeu ao chamado, primeiramente, numa ordem de chegada. Não, nós nos orientamos pelo índice de vulnerabilidade daquelas mulheres naquele território, vulnerabilidade social e dados estatísticos objetivos de incidência. Quanto mais alto o índice de violência contra aquela mulher, mais alta é a posição da comarca para ser escolhida. E assim, nós fizemos, dentre os interessados, o ranking das 10 comarcas que tem um índice maior de violência e vamos implementar esse projeto piloto. E esse projeto piloto, ele ganha apoio em um protocolo de intenções que foi firmado entre o Ministério Público de Minas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Instituto Casa da Palavra, porque a ideia é compatibilizar essa iniciativa de fomento de implementação de grupos, tanto por parte do Ministério Público quanto por parte do Tribunal de Justiça. E por quê? Porque nós precisamos da rede em atuação.
E o Instituto Casa da Palavra vem para fornecer o apoio metodológico científico. Nós, enquanto fomentadores do grupo, no encaminhamento, no manejo de medidas protetivas, de ordens judiciais, e o Instituto Casa da Palavra, ele vem nesse apoio metodológico. Então, o projeto, ele não se traduz no protocolo de intenções firmado com esses dois atores, mas ele se harmoniza com esses dois atores, porque o projeto Homens em Perspectiva, né, o Equidade de Gênero, ele vai para além dos grupos reflexivos. Existe uma preocupação muito grande hoje, nossa, enquanto CAUVD, enquanto Ministério Público de Minas, nessa difusão de conteúdos misóginos facilitados pelo meio digital. Então, está no nosso radar e a intervenção com esses homens é um primeiro aspecto, de trabalho com relação a essas masculinidades, não é assim, Sandra? Então, nós estamos em fase de sensibilização dos promotores, eles já atenderam, aqueles que se mostraram inicialmente interessados, atenderam ao chamado, nós estamos nos organizando administrativamente para que haja essa implementação, porque é necessário, para a existência do grupo, que ele seja custeado. Então, é preciso que a equipe de facilitadores, a equipe que seja a dupla composta por um homem ou por uma mulher, enfim, e mais a estrutura administrativa, ela precisa de um custeio. E hoje o custeio se dá através da destinação das penas pecuniárias, por meio de condenações havidas ali no âmbito daquela comarca. Então, é preciso realmente essa interação entre os agentes da rede para que seja possível a implementação dos grupos. É uma iniciativa que precisa, de fato, ser acolhida por toda a rede de enfrentamento, porque isso demanda psicólogos ou não, assistentes sociais, advogados, os facilitadores, o próprio Ministério Público no fomento e no encaminhamento por meio de medida protetiva solicitada e o próprio juiz, que aceita o pedido do Ministério Público e o transforma em ordem judicial. Sandra, como é que a área técnica da psicologia vai atuar nessa ampliação do projeto para o interior? Como é que vai formar as equipes, em cada comarca para a criação dos grupos? A área técnica, ela vai apoiar no sentido metodológico da execução dos grupos reflexivos. A gente precisa de garantir que todos os grupos reflexivos funcionem de forma integrada, que esses grupos aconteçam de forma metodológica, reflexiva, e a psicologia tem largo conhecimento sobre a questão dos grupos, da execução de grupos, facilitação de grupos, condução de dinâmicas de grupo, além, é claro, do conhecimento ali estratégico sobre as questões de violência, sobre as questões de gênero, sobre as questões ali que perpassam esse contexto social. Então, a ideia é que a gente apoie metodologicamente e apoie também o projeto como um todo, pensando como que se deu a aplicação dos grupos nas comarcas, como que se deu ali a condução desses grupos em relação a esses homens, se esses homens foram reincidentes ou não. Então, a gente visa também pensar a mensuração da execução desses grupos nas comarcas. Já houve alguma experiência prévia? Sim, existem algumas experiências no território que, inclusive, são experiências que acontecem com iniciativas próprias e a gente observa que não há um nivelamento metodológico. Então, a ideia do projeto é também convidar esses grupos que já estão em execução a olhar para uma metodologia científica reconhecida e recomendada. Doutora Denise, falando em rede, qual que é o papel da integração entre o Ministério Público e o Judiciário e outros atores também nesse processo? A violência contra a mulher, já conhecidamente, é enfrentada em rede. E o que significa enfrentar um fenômeno em rede ou atuar em rede? Significa que um órgão está imediatamente conectado a outro órgão. Um órgão sozinho, embora tenha o seu recorte constitucional de atuação, não atenderá totalmente às demandas daquele enfrentamento. Então, é preciso, por exemplo, vamos considerar o que seria um exemplo da rede e o que nós faremos em termos de grupo. Local de crime, polícia militar. Equipamento imediatamente seguinte, Polícia Civil recebe aquela ocorrência, ouve a vítima, produz as perícias, encaminha ao Ministério Público, que deflagra uma ação penal e, paralelamente, acolhe e orienta a vítima. Você já conhece a Casa Lilian? A Casa Lilian é um espaço desenvolvido e criado pelo Ministério Público para acolher de forma integral e humanizada as vítimas, com tratamento dado por uma equipe multidisciplinar. Se quiser falar com a gente, nosso WhatsApp é 31 98 449
3655. Em seguida, posta a ação penal, o judiciário julga e se confirma ou não no Tribunal de Justiça. Então, a rede, ela significa que todos os equipamentos precisam funcionar em horizontalidade para que efetivamente se combata a violência contra a mulher. Não por acaso nós tivemos, a assinatura agora em fevereiro do Pacto Nacional contra o Feminicídio, onde é recomendada a atuação integrada de todos os sistemas, o sistema de justiça, o sistema de segurança, o sistema de assistência social, o sistema de saúde, e o Ministério Público tem lugar como ator permanente, com lugar de fala, e isso é reproduzido aqui na nossa conversa, nesse nosso podcast, dizendo que para que efetivamente um grupo seja implementado, necessário que haja a sua estruturação administrativa e financeira, Então, a gente precisa contar também com o apoio do município, é preciso que haja também um envolvimento, um desenvolvimento de um plano municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, idealmente que tenhamos secretarias municipais da mulher, isso é o desenho ideal, que não se apoie unicamente na estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público, que haja uma consciência social, tanto do Legislativo, através das Procuradorias da Mulher, do Executivo, por meio, por exemplo, de um equipamento de assistência social forte, uma equipe social forte, para que a gente possa fazer essa integração entre esses outros atores, e esses outros atores são saúde, assistência social, educação, Ministério Público, Poder Judiciário, para que efetivamente a gente juntos consiga essa sociedade livre de violências contra as mulheres, Então, essa atuação interinstitucional, ela é fundamental, na verdade, ela é condição sine qua non para que a gente consiga efetivamente a implementação, porque além da redução da reincidência da violência contra a mulher, a gente espera que o projeto gere a médio e longo prazo uma mudança cultural, É preciso que haja uma mudança cultural e também, por meio do projeto, que haja a promoção da equidade de gênero. Não por acaso o projeto tem esse nome, A promoção da equidade de gênero, que haja também um fortalecimento institucional e uma confiança na sociedade que a gente pode, sim, juntos promover mudanças relevantes. Sandra, e há também um trabalho de formação e sensibilização dentro do próprio Ministério Público com os membros, homens que trabalham aqui? Como é que isso está sendo feito? Bom, nós promovemos uma ação educativa, convidando os membros, servidores do Ministério Público para compreender esse lugar, dos grupos reflexivos, inclusive com um dos nossos parceiros, que é a Casa da Palavra. Nós fizemos essa ação educacional que trouxe ali um olhar para isso. Uma vez que a gente convida esses homens a olhar para os grupos reflexivos, a gente, de certa forma, está tocando nesse lugar da importância dos homens se implicarem ali nesse enfrentamento à violência. A gente fez também uma elaboração de um roteiro de atuação, que é um produto do nosso projeto do Equidade de Gênero Homens em Perspectiva, que traz ali um apoio para o promotor de justiça nas suas comarcas sobre como implementar, como conduzir ali a implementação e o fomento desses grupos nas suas comarcas. Então, a gente tem ido aos poucos ali tocando nesse tema junto aqui ao Ministério Público. Essa sensibilização produz ações em outras áreas do Ministério Público, que não sejam só o caso da violência doméstica, áreas pertinentes a esse assunto, mas outras áreas? Sim, a violência contra a mulher, ela perpassa diversas áreas de atuação. Então, por exemplo, para que a gente traga iniciativas que consolidem essa intervenção, a gente não age enquanto Ministério Público somente no âmbito do CAU-VD. Nós temos 2 parceiros muito importantes, que é o CAU-DCA e o CAU-Saúde, na verdade 3, e o CAU-EDUC. Nós temos, nessa necessidade de mudança cultural, por exemplo, o projeto com o CAU-EDUC, que é o Alerta Lilás Educação, as escolas na prevenção da violência contra a mulher. Então, é preciso que a gente promova iniciativas de prevenção, para que a gente faça uma intervenção nas escolas, como a lei determina, que é a modificação dos currículos escolares de forma transversal, permanente, fazendo com que
culturalmente, socialmente, seja trabalhada essa questão, que a gente entregue esse letramento de gênero para que a gente module gerações. A ideia é fazer com que vários projetos e que outros CAUs e que outras áreas segmentadas também do Ministério Público trabalhem. A gente tem, por exemplo, um projeto que hoje ganhou repercussão nacional, que está sendo trabalhado com o apoio do Centro de Apoio Operacional da Saúde. Por quê? Estamos trabalhando a prevenção contra a mulher nos hospitais públicos, privados, nos ambientes, né, de saúde públicos, privados e filantrópicos, por entender que a violência contra a mulher também é reconhecida numa unidade hospitalar. Não raro uma mulher unicamente se dirige a uma unidade de saúde. Bom dia, dona Soraya. O que te traz aqui? Bom dia, doutor. Não sei nem como começar. A violência. Então, essas questões, elas não estão segmentadas na violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela é a base de atuação. Mas se formos olhar com uma lupa de gênero, colocar os óculos de gênero, nós veremos que essa questão está em todas as atuações. Por exemplo, eu tenho as questões hoje muito importantes afetas às promotorias de família, às promotorias cíveis. As questões afetas à violência contra a mulher, primeiramente, ela está sendo discutida numa vara de família, numa promotoria de família. Quando se modula uma visita a um menor, uma convivência, um pensionamento, uma guarda, quando se clausula alguma regra de convivência, há de se ter em consideração se aquele núcleo familiar, se aquela mulher, ela está numa situação de vulnerabilidade por violência moral, uma coação, para que efetivamente aquela mulher seja protegida. Né? Nós temos hoje, por exemplo, uma recomendação de caráter geral do CNMP que determina e orienta que haja uma integração entre promotorias de justiça e procuradorias de justiça para que, onde houver uma parte, uma mulher em situação de violência, todos nós conheçamos essa circunstância fundamental para que, com o olhar de gênero, em qualquer demanda ou em qualquer promotoria, isso seja considerado. Sandra, para a gente encerrar, eu queria que você nos dissesse quais você acha que são os desafios para que iniciativas como essa se consolidem no Brasil, como política pública mesmo. São muitos os desafios. Primeiramente, a gente tem visto recentemente essa discussão da importância dos grupos reflexivos para homens autores de violência. A despeito disso, já está na lei desde 2006, mas somente agora a gente tem recomendações do CNJ, né? A gente tem outros movimentos ali trazendo essa importância. A gente tem também uma questão que a doutora Denise até pontuou sobre o orçamento. Então, a política de mulheres já é uma política que tem um déficit orçamentário para a implementação de proteção às mulheres. Então, pensar ali na divisão desse orçamento para integrar tanto as ações de proteção às mulheres quanto a implementação de grupos reflexivos é um desafio. No entanto, é um desafio contornável, desde que se tenha ali um investimento da compreensão da importância da mudança cultural. Pensar em grupo reflexivo é pensar em mudança estrutural na nossa sociedade. Quando a gente está falando da violência contra as mulheres, a gente não está falando de um fenômeno isolado. A gente está falando de uma questão estrutural que perpassa diversas áreas, né, como a doutora trouxe, e é muito importante esse investimento. Então, um dos desafios que eu observo é a questão do investimento, né? E a questão também do entendimento cultural, de que precisa se proteger as vítimas, né? E que os homens não precisam desse olhar nesse momento, porque ainda muito se tem a fazer com as vítimas. E, de fato, a gente tem muito a fazer com as vítimas. A gente precisa de construir muitas políticas de proteção a elas. Mas eu estou no enfrentamento à violência há 10 anos. E eu vejo que se a gente não olhar para os homens autores de violência, para convidá-los e convocá-los ao processo reflexivo, a gente não muda estruturalmente esse problema. Queria te agradecer muito sua participação aqui. Parabéns para as duas, né, por esse projeto que a gente espera que transforme realmente o cenário de violência contra a mulher em que a gente está vivendo. É isso, doutora Denise. Há um entendimento, né, de que o enfrentamento à violência contra a mulher, esse enfrentamento ele exige ações
integradas, inovadoras, e esse nosso projeto se presta a isso, agir de forma integrada e inovadora. Trabalhar também com os autores e potenciais autores de violência é realmente uma mudança cultural, é um amadurecimento da própria forma de se enfrentar a violência contra a mulher e também, eu acredito, um passo importante para que a gente rompa ciclos e construa o que constitucionalmente se determina, que é uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Este foi mais um episódio do podcast Ela Tem o que Falar. A produção deste programa é da Ascom, do MPMG, e a direção é do jornalista Eduardo Cury. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Ela tem o que falar. Ei, gente, boa noite. A gente ainda vai se apresentar melhor, mas só adiantando, meu nome é Roberta, eu sou facilitadora de grupos reflexivos. Para quem é a primeira vez que está aqui hoje, queria deixar bem claro que o que a gente vai fazer não é uma palestra, não é um curso, a gente está aqui para conversar. A gente tem esse objetivo, então fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente, para começar, assim, tem algo que é muito importante, que é um conjunto de combinados que a gente vai fazer juntos para garantir que o grupo funcione de um jeito bacana e seja proveitoso para todo mundo. Então, peço, que vocês pensem assim, o que vocês acham que é importante a gente combinar com relação ao horário, com relação ao diálogo, à escuta, aos assuntos tratados, o que vocês consideram que é importante a gente ter tem alguns participantes que chamam de convenção coletiva, esse acordo que vai nos orientar aí nesse percurso. Boa noite, gente. Vamos começar, então, mais um encontro dos grupos reflexivos e eu queria reler o acordo de convivência que a gente construiu na semana passada. Lembrando que isso aqui é algo, que não está pronto, não é estático, a gente pode sempre revisitar, modificar algum tópico, acrescentar outros, então fiquem à vontade. O primeiro tópico que a gente combinou foi relacionado a oferecer uma escuta atenta uns aos outros. O segundo, a confidencialidade. Então, se a gente quiser compartilhar algum aprendizado, alguma história que a gente escutou aqui durante as nossas conversas, lembrar de manter o sigilo sobre os dados das pessoas, nome, e outras informações que permitam a identificação. A linguagem do eu. Então, vamos dar preferência para a gente falar em primeira pessoa sobre nossas experiências, evitar generalizações. Escutar primeiro e reagir depois, porque aqui a gente trata de alguns temas que podem ser incômodos, então vamos tentar refletir, e não ser simplesmente reativo. Uso do celular só se necessário, um limite de 3 faltas com necessidade de reposição e justificativa, saber lidar com a falta de respostas, então tem questões aqui que a gente não vai nem ter o objetivo de aconselhar uns aos outros, de apresentar uma solução, às vezes é ir embora para casa com a pergunta, então que a gente sustente esse espaço. O grupo ele começa às 19h e tem uma tolerância que a gente combinou aqui de 15 minutos como razoável e tem 1h30 de duração. Não tem assunto proibido, mas desde que a gente cuide desses outros pontos aqui, escute atentamente, a gente construa um espaço de cuidado. E o que foi proposto também na semana passada é o respeito às diferenças. Então, que seja um espaço onde a gente possa divergir também. Combinado?